Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou chamar minha irmã para fazer a leitura e... Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre, lembrando-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Se tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos, na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda de que a cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das obras, e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Convido a todos para que a gente faça uma oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e a toda a espiritualidade que trabalha nessa casa, preparando o ambiente para que nós recebam todos vocês, que eles nos intuam, nos ajudam nos trabalhos da noite. Pedimos por aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, que eles sejam amparados, que recebam vibrações de energia, de paz, de luz, aonde eles estiverem. Aqueles nossos familiares que porventura não estejam muito bem, seja atendido em nome de todos os nossos amigos da espiritualidade, aqueles que nos ajudam nessa caminhada terrestre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos nessa casa de oração, de atendimento, e até talvez a gente saia daqui hoje com o nosso programa um pouco mais suavizado. Que Jesus nos abençoe, que Maria, nossa Mãe, esse Espírito de luz, de paz, de amor, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós mais uma vez estamos recebendo em nossa casa o seu Wilson Agulhã. Ele vai falar para nós sobre sexo e visão, na visão espírita. Boa noite a todos. Boa noite. Quando eu procurei um tema, e esse tema já tinha sido sugerido na nossa casa por um dos trabalhadores, ele chegou e disse para mim assim: puxa, todo mundo faz palestra, por que você não faz uma palestra sobre sexo? Ficou aquela interrogaçãozinha, aquela exclamaçãozinha, enfim, um pontinho, perguntando por que não. E eu decidi fazer, aí fui chamado para fazer aqui, tipo, então, vamos lá. O que acontece é o seguinte: a gente pensa, como é que os espíritos veem o sexo? Na realidade, como é que os espíritos veem o ato sexual? Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que na espiritualidade não existe sexo, nem
masculino e feminino e nem sexo mesmo. A gente tem que lembrar. Mas, vamos lá. Duas coisas que sempre é perguntado. Como é que os espíritos veem o sexo? E a outra é, certas intimidades são imorais? São duas perguntas que no decorrer nós vamos trabalhar as duas. Primeira das coisas, muito já se escreveu sobre sexo. Na codificação existe algo escrito, compilado por Kardec. Depois também tem Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel. Todos eles já falaram uma porção de coisa a respeito de sexo. O que a gente tem que ver é o seguinte, que a gente tem que eliminar aqueles tabus, aqueles preconceitos, aquelas, como é que eu vou dizer assim, más tendências, né? Vamos colocar assim. Porque quando a gente fala em prazer sexual, a primeira coisa que todo mundo pensa é que é uma coisa feia, que é sujo, que é animalizado, enfim, uma série de preconceitos que a gente tem. Mas esse preconceito veio há muito tempo. Esse preconceito nos foi colocado por grupos religiosos ultraconservadores que sempre viram no sexo algo impuro, animalizado. E hoje, até o momento, ainda é uma pedrinha no sapato dessas pessoas ainda voltadas para esse pseudo-moralismo. O assunto é motivo para estudos psicológicos, sociológicos e tudo mais. O sexo merece um estudo mais aprofundado, com mais calma, com mais labor no que vai se fazer, para não ofender ninguém. Porque o que para um é imoral, para o outro não é. Depende da visão de cada um. Mas o sexo já foi motivo de desregramento muito grande. Já foi, inclusive, motivo de queda de impérios. Se a gente lembrar, na nossa história, tem N problemas que levaram os impérios à falência. Como também, isso no período mais antigo, vamos dizer assim, da nossa história, da civilização. Joana de Ângeles considera o seguinte, ela diz que o sexo é importante para o milagre da procriação. É um dos mais importantes fatores constitutivos da índole humana. Graças aos estímulos positivos e negativos. Nós temos que saber separar as duas coisas. Só depende de nós. Nós não podemos esquecer isso. Esse sexualismo exacerbado que existia levou, como eu já disse, muitos impérios à falência. Também, muitos monarcas que andavam de mãozinha dada com a igreja seguiram certas regras que eles diziam, como é que eu vou dizer assim, esses prepostos, entre aspas, do Cristo. Esses pseudo-moralistas diziam, nós somos os representantes de Deus, somos os representantes de Cristo. Mas pela ignorância religiosa deles, se diziam inspirados por Deus. Dizendo que a influência do sexo é uma influência pecaminosa, que é um pecado mortal, que é entre outros, todo mundo conhece, o pecado original. Daí vem por que as crianças têm que ser batizadas. Todo mundo sabe que as crianças têm que ser batizadas, de acordo com eles, porque os pais cometeram um ato abominável. Não tem nada disso. São conceitos daquele tempo. Houve inclusive um papa, isso aqui quando eu li, eu achei assim um absurdo, absurdo. Teve um papa que considerou pecaminoso o prazer sexual entre cônjuges, ou seja, entre casais católicos.
Mas essas regras que a igreja colocou serviu para pôr um freio no despudor que existia na nossa civilização. A igreja sempre influenciou desde o tempo de Roma. Só que naquele tempo, as mulheres, nos festins regados às vinhas, as mulheres não pertenciam a marido nenhum e os homens não pertenciam a mulher nenhuma. Por isso, naquele tempo, tinha muitos filhos bastardos. Resultado desses envolvimentos regados à vinha. Não existia laço de família nesse tempo. E aí a igreja utilizou de maneira rigorosa e até violenta para acabar com isso. O tempo passou, o ser humano evoluiu, o tempo passou, tudo mudou, quer dizer, mais ou menos. Você já não vê por que eu estou dizendo mais ou menos. Com a nossa civilização, a nossa agora, essa era, o que nós temos? A volta do consumismo, desse consumismo desenfreado. Todo mundo, está tudo liberado. A mídia, então, bota lá em cima tudo que é coisa sobre sexo. Inclusive, eu até estava comentando com a minha esposa outro dia, que na hora da novela das, não sei se das 7, uma novela, eu sou sério, eu acompanho a novela, ela assiste, eu acompanho, vou nas entrelinhas, né? Não acompanho muito. Eu assisto só das 6 porque é espírita. É, das 6 ela assiste direto. Mas eu estava vendo, eu tinha uma chamadinha, uma coisa, e no meio, uma propaganda de camisinha. E isso vai fazendo com que haja um rebaixe das energias ginésicas, liberando isso aí. Esse consumismo traz de volta tudo aquilo que a igreja combateu o tempo de Roma para acabar. Nós estamos vendo tudo de volta. É evolução? Cabe a nós decidir o se é. Isso pode causar muitos problemas psíquicos. Na realidade, o que houve é que eles confundiram liberdade com libertinagem. Esse é um grande problema. Nos programas de televisão, a gente vê muito isso. Já visto se vocês, no mês de comecinho de janeiro, de dezembro, sei lá quando, que tem aquele programa maravilhoso chamado Big Brother. Não é? Então, a gente já vê por aí. Eles valorizam muito a liberdade de imagem, não sei o que. Mas tem muita criança que assiste isso. Tem eles dizem assim, mas não é a hora para a criança assistir. Mas eles fazem a chamadinha às 6 horas da tarde. Não é verdade? Eles fazem a chamadinha exatamente quando as crianças estão vendo televisão, vendo um desenho. No meio do desenho aparece. A malhação? Cá entre nós é uma malhação, né? Então isso faz com que as crianças também vejam isso. Isso há um incentivo. Haja visto que as meninas estão iniciando a sua jornada com 15 anos. A média é de 15 anos. É tia. Já é titia, né? Então vejam bem, a mesma coisa, o que acontece, as doenças ginecológicas que essas meninas estão recebendo. Quantas dessas que engravidam? Por quê? Porque está sendo incentivado. E esse problema é sociocultural. E não adianta dizer, mas naquela cidade porque tem shopping. Não é nem shopping, nem cinema, nada disso. Tem cidades que não tem nada disso e a coisa continua do mesmo jeito. Eu vou ler o que Emmanuel escreve. Ele comentou sobre o sexo livre. Desarrosado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham, a estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-la para da condição venerável, a fim de arremessar no campo da aventura menos digna, com desculpa de garantir a libertação. Ou seja, tirar o sexo da onde ele está
e levar ele à bancarrota, para quê? Para proteger? Não, ele tem que ser educado por outro lado. Se Deus permite o deleite sexual, é porque Ele criou para a harmonia dos seres, para a harmonia do universo e felicidade do universo. Mas vai demorar muito para descobrir essa força de atração da sexualidade. Para entender o que é isso. Vai demorar muito tempo para descobrir, mas muito tempo mesmo. O sexo é tão importante quanto comida. Todo mundo diz, é. Os espíritos veem o sexo como algo respeitável que exige educação e controle. Eles reconhecem que o ato impuro, não reconhece como ato impuro ou animalizado, conforme os preceitos moralistas que eu já falei. Eles também dizem que devemos censurar, que não devemos censurar ninguém pelos seus desvios, e sim tentar conduzi-lo de volta. Porque nós não sabemos do que nós estamos arrecadando agora para pagar na próxima, ou quem sabe nas próximas. Nós não podemos julgar ninguém. Jesus já dizia, não julgueis para não serem julgados. Porque aquele lá é muito liberal. Cada um segundo suas obras, já disse alguém. Outra coisa, certas intimidades sexuais entre um casal é pecado, é feio, é impuro, é imoral. Não nos cabe a nós julgarmos. Mas aqui a gente tem que lembrar o seguinte: a espiritualidade superior diz o seguinte: aquilo que um homem e uma mulher fizerem entre quatro paredes será a responsabilidade de ambos. Será a responsabilidade de ambos. A conduta representa seu nível de evolução. Jamais desrespeitar alguém, causar constrangimento, infortúnio a quem quer que seja e por nosso próprio bem. Então, aquilo que cada um faz em quatro paredes, a responsabilidade é sua. O resgate vai ser seu. Mas se ambos estão de acordo, não tem problema. Agora, nega tudo isso. Quem nega a sabedoria divina de impedir que o ser humano faça sexo. Isso é uma coisa que a gente tem que... Porque não é só para procriação. Muito embora a mídia insista que sexo é tudo, que tudo pode. Leigo e engano. Nem tudo é permitido. Como também não é permitido troca de casais para manter, segundo eles, para manter o casamento, para manter o relacionamento. Não existe. Porque na realidade o que eles estão fazendo é pulando, feito macaco de galho em galho. Alguém pode viver sem sexo? Pode. Nós temos inúmeros exemplos por aí. Inúmeros mesmo. Essas pessoas conseguem canalizar essa energia sexual, transformando ela em amor ao próximo, à humanidade, a todos os demais. Mas, se a pessoa não se espiritualizar, ela não vai conseguir. E aí ela vai ficar no meio do caminho. Nem lá, nem cá. Então ela tem que estar muito bem amparada espiritualmente, muito elevada, para não precisar disso. A gente tem Irmã Dulce, Maria Teresa, Chico Xavier, Divaldo. Essas pessoas passaram por isso. Se espiritualizaram e estão aí. Como exemplo. Já sabemos que homem hoje, na próxima pode vir mulher, ou 2, 3 mulheres, depois vem mais 2, 3 homens. Ninguém sabe qual é o nosso futuro. Então não podemos dizer, que ele está fazendo coisa errada. Nós não sabemos o que nós vamos fazer na próxima. Se nós vamos para o lado de lá, para o lado de cá, não podemos saber. Tem uma coisa aqui que eu vou ler
que eu marquei bem direitinho, porque muita gente diz assim, mas vejam bem o que eu falei. O clímax do ato sexual é uma bênção divina, que pode resumir em ideal e poesia, impelido, ou seja, empurrado, por uma disposição afetiva, pelo sentimento de estética e um pensamento superior. Não é essa bagunça que a gente vê. Não é essa bagunça. A sexualidade é motivo da mídia em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Desde a década de 60, que eles liberaram o sexo, saindo da repressão para, deveria ser libertação, mas acabou indo para libertinagem. O sexo é força imprescindível para a vida. Foi transformado em arma para disputa entre homens e mulheres, sendo objeto vulgar de prazer, sendo afastado do seu verdadeiro estado, que é o de instrumento de crescimento do espírito no exercício do amor. A sociedade de hoje não vê isso. Só vê um palmo é muito, um palmo no nariz é muito. Eles não veem nem 1 centímetro do nariz deles, não conseguem enxergar. Ficando só sobre o efeito da sexualidade. Não veem que aquele cidadão que ali está, ele é um ser humano, ele é um espírito de evolução. E não pode se desprezar disso. Também vemos por aí muitas pessoas, jovens assim que nem eu, não que eu faça isso, tá? Que recorrem a plásticas, a hospitais, a drogas, a farmácias, à procura de incentivo. Fazem academias para se manter jovem. Mas eles esquecem aquela coisinha lá dentro, o eu. E isso eles fazem para se manterem jovens. Sabemos, elementar, que o condicionamento físico é importante para a nossa vida. Como é importante para a vida, também é importante para a vida sexual. Mas aí levar isso tem que ser o ponto mais alto de tudo, é diminuir demais o ser humano. É diminuir demais. É botar ele abaixo de zero. É desvalorizar o processo de maturação do ser humano. O homem precisa disso, precisa passar por isso. Hoje nós vemos pessoas com corpos amadurecidos, todos, né? Bonitão, todo cheio de coisa. Querendo parecer jovem, íntegro, inteiraço, né? Mas com isso, a gente olha bem e diz assim, mas que ridículo que tu tá, não, meu? Não é? A gente vê certas coisas que a gente já passou dos ENA, né? A gente vê que realmente essas pessoas lá dentro não tem nada. Não tem nada. A postura deles é sinceramente ridícula. Mas se beleza, se equilíbrio hormonal e todas essas coisas que eles fazem fossem realmente importantes, por que nós vemos tantos casais jovens com uma sensualidade, beleza, tudo de bom, passarem por tantos problemas? Passarem por situações de troca de casal, porque perderam interesse por aquilo. Mas essa parte de perder interesse é porque eles só estão vendo a imagem. Aquela imagem começa, tipo uma televisão, né? Televisão boa, aquela que a imagem está boa. Quando ela começa a ficar meio torcidinha, não, tem que trocar de televisão. Ou não é verdade? E eles trocam de televisão. Trocam de marido, trocam de mulher, porque aqueles dois já estão ficando meio fora do carro. Está ficando cansado. Agora, quando isso ocorre, aquele ser que se sentiu usado, se sentiu
abusado, ele começa a se tornar frio, começa a se tornar... ele começa a pensar assim que ele é nada. Mas ele esquece também que essas pessoas que fazem têm essas atitudes, eles esquecem que eles são um espírito. Quer dizer, para muitos isso é descartado. Ser um espírito não interessa. Que tem uma vida moral, mental, emocional e afetiva. Ele não é só um ser biológico. O ser humano foge do envelhecimento, tentando tudo isso, tentando mudar de todas as formas, porque para muita gente, envelhecimento é doença. Envelhecimento como é que eu vou dizer assim, uma doença muito grave, que tem que ser tratada. Não pode deixar aparecer. Em busca disso, como eu já disse, vai nos consultórios, e drogas e tudo mais, para se tornar um ser diferente. Essas atitudes só são levadas a fazer atitudes para manterem o prazer, esquecendo do resto. Agora, esses indivíduos devem ser orientados. Devem ser orientados por pessoas capazes, intelectual e moralmente. Para que eles parem com isso? É difícil? É difícil. Essa criatura que faz essas bobagens todas, está parada, não progride, ele fica naquela coisa amarrada. Ele está procurando o quê? O estado, desculpa a palavra, mas é isso que eu li aqui. O estado de orgasmo constante. Que é sempre estar. É a mesma coisa que aquela pessoa que quer sempre estar em evidência. Então a evidência para eles é esse estado de orgasmo constante. A energia sexual, como eu já disse antes, sem sombra de dúvida, é uma das mais importantes energias que nós utilizamos para o crescimento da criatura, porque Deus, Criador, deu esse dom para a criatura, para o crescimento do espírito, no seu grande objetivo, que é o exercício do amor, a maior expressão. A mídia escolheu os ângulos que mais interessavam. Se eles estarão, se eles tratados para terem filhos também fora de série, mas eles não têm responsabilidade com a prole. Ou seja, não têm responsabilidade com seus filhos. Filhos é descartável. Nasceu. Agora, te vira. Tem mães que deixam os filhos com a avó ou com a babá e continua. Aí ela acha um outro, mais um filho, acha outro, mais um filho. É o que mais a gente vê. Isso se torna uma coisa muito vulgar. Isso empobrece demais o ser humano. Ele é usado, como já disse, na sua mais profunda situação. Como eu disse, eles não se preocupam com o outro, muito menos com aqueles que virão agregar aquele conjunto, aquela casa, ou seja, os filhos. As mudanças provocadas pelo envelhecimento são condições normais na vida de cada um. Todos nós vamos ter que ir se adaptando. Vai se adaptando normalmente, devagarinho, para novas situações. Não precisa recorrer a certas coisas. Porque quando nós recorremos a alguma coisa, nós estamos insatisfeitos com a companheira ou com o companheiro. Se a gente está satisfeito, estão os dois satisfeitos, então continua. A mesma vidinha que vinha, não tem problema nenhum. Claro que nós não podemos abandonar o corpinho, vamos manter, né? Vamos fazer um exercíciozinho, né?
fazer umas caminhadinhas, para manter a saúde, um certo vigor físico, para a gente poder suportar a vida. Não só a vida sexual, mas a vida. Nós que já temos algum conhecimento, temos que realmente pensar nisso aí. E Jesus disse: buscai o reino do céu e a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescidas. Então, se nós fizermos tudo direitinho, vamos crescendo, vamos crescendo junto. Muitas pessoas acham que o sexo é tentação. Inclusive, vamos catar lá atrás, acho que até disse para minha esposa, disse assim, que ela está lendo ali sobre tentação, depois tem uma parte na minha palestra que fala de tentação. Na realidade, as pessoas acham que sexo é uma tentação. Muitas pessoas, no passado, se isolavam em cavernas, no deserto, por causa da tentação. Mas nós sabemos que não adianta você se isolar lá no meio da Amazônia, mas está pensando, como dizia aquela coisa do Chico Anísio lá da escolinha, só pensando naquilo. Então não adianta estar lá no meio da Amazônia. Se você não se desliga daquilo, não adianta. Você vai continuar ligado àquilo ali. Você pode estar milhões de quilômetros lá dentro das profundezas do oceano, mas se você está pensando, não adianta querer se isolar. Então não resolve o problema. Aonde o teu pensamento estiver, ali você vai estar. Se estiver velho, alguém já disse, né? No capítulo das tentações que a gente vê, não é só o sexo. Nós temos o sexo, na realidade as tentações exercidas pelo sexo, porque quando o espírito está na sua fase infantil, o espírito, na sua fase infantil, o sexo é tudo. Mas nós já estamos um pouquinho mais evoluídos, então nós já começamos a pensar diferente. Nós já temos que pensar diferente, porque nós já temos um espírito um pouco mais amadurecido. O sexo, fator de equilíbrio. Formação da família, que é a maior célula da humanidade. O sexo não é pecado, é uma sublimidade de Deus. O sexo será considerado impuro quando exercido com violência, com egoísmo, com prepotência. Aí sim, aí não dá. Agora, por que Deus pôs prazer no sexo? Será que ele foi irresponsável? Coisa que não dá, né? Não. Porque na realidade, como ele nos conhece muito bem e sabe que nós somos egoístas ao extremo, se não tivesse prazer, nós não íamos praticar. Então nós não seríamos co-criadores da vida humana. Não ajudaríamos Deus em nada pelo nosso egoísmo. Quer dizer, Deus já conhece nosso egoísmo faz tempo, né? Quando nós falamos em tentação, nós temos que lembrar que tem outra, essa tentação deixa eu ver aqui, a ambição desmedida que leva a pessoa à usura, esquecendo a caridade, a tentação dos vícios, das drogas, que prejudica não só o corpo, como também prejudica o espírito, a tentação da gula, que desperta na pessoa a necessidade por ela acha que ela tem que comer. E não precisa, ela come acima do que ela precisa. Nós temos também, que a gente diz assim, mas esse é mais difícil, o vício do jogo. Além de não resolver os problemas materiais, ainda acaba com aquilo, com o pouco que tem. A gente pensa, mas esse jogo, não é esse joguinho, uma bobaginha, não, é aquele jogo pesado. Pessoas que vão em jogos em corrida de cavalo, jogo de baralho, pegam noites a fio, jogando. Tem também
o lazer excessivo. Aquelas pessoas que se afastam em vez de estar trabalhando para o bem, ficam só numa maciota, só descansando. Também vai se prejudicar. Outra tentação bem difícil, suicídio. Se nós dermos vazão à espiritualidade negativa, nós vamos entrar na tentação do suicídio. E tem muitas outras. Porque tudo isso vai trazer prejuízo para o corpo e para o espírito imortal. Tem muitas outras tentações. Tem um ensinamento bíblico que diz o seguinte, se nós voltando um pouquinho, se nós não tirarmos as sugestões negativas dos nossos pensamentos, nós vamos dar vazão, dar liberdade para que isso ocorra. E aí tem um ensinamento bíblico que diz o seguinte, nós não podemos evitar que os passarinhos voem sobre as nossas cabeças. Ok, não podemos, porque eles estão lá em cima, estão fora do nosso alcance. Mas nós podemos evitar que os pássaros façam ninho na nossa cabeça. Isso quer dizer que se nós dermos liberdade para as nossas más tendências, como apareceu ali agora há pouco, Kardec já dizia, conhece-se algum espírito, um cristão, ele coloca, né? Sobre o domínio das suas más inclinações, quando ele consegue dominar isso aí. E a mesma coisa que nós conseguimos desligar a nossa radiozinho, né? A nossa anteninha das situações negativas, só as positivas nós recebemos, nós vamos ser beneficiados, com certeza. Por que Deus deixa ao nosso critério a decisão pelo livre-arbítrio? Porque daí vem o mérito da questão. Ele nos dá a liberdade para nós decidirmos o que nós vamos fazer. Deus não castiga. Deus nunca castigou. Nós é que procuramos ressarcir aquilo que nós não fizemos. Então Deus não nos castiga nunca. Ele nos dá liberdade para que nós possamos ter o mérito da ação e da responsabilidade para não sermos vítimas da tentação. Jesus já dizia, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Tem uma coisa aqui que diz o seguinte, todo mundo concorda que Kardec já escreveu isso, deixou bem claro, mas quero ver com vocês. Todo mundo concorda que Jesus tinha um corpo físico. Concorda? Todo mundo concorda? Sim. Todo mundo? Então tá. Então, se todo mundo concorda, e Kardec disse o seguinte, que Jesus teve, na sua concepção, no seu nascimento, na sua vida, nas suas ações, um corpo físico. E esse corpo físico veio de quem? De Maria. Mas onde entra o tal do anjo, o Espírito Santo? Mas vamos falar um pouquinho mais. Porque na realidade, se Jesus tinha um corpo físico, se ele não tivesse, como tem algumas tendências aí de dizer que ele tinha um corpo fluídico, se ele não tinha um corpo físico, como é que ele passou por todas as dores que ele sofreu? Por tudo aquilo, desde daquela situação no Jardim das Oliveiras, até a hora que ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Confere? Então, se ele pediu isso, é porque ele estava passando dor, ele estava passando privação. Então, ele tinha um corpo físico. Se isso não ocorresse, até o último brado dele na cruz, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que dizem que ele passou,
Seria só simulação? Seria só para nos enganar? Ou não é verdade? Então ele tinha que sentir aquilo para exemplificar para nós. Ele não veio para libertar-nos das nossas mazelas, das nossas más tendências. Ele veio para exemplificar. Ele não morreu por nós para tirar os nossos pecados. Nossos pecados são nossos. Ele veio exemplificar o caminho, o amor acima de tudo. Portanto, se ele tinha um corpo físico, só mesmo o rebaixamento intelectual da igreja poderia permitir que o Espírito Santo engravidasse Maria. Mas todo mundo diz assim, mas a mãe de Jesus? É a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Essa finalidade de dizer que foi o Espírito Santo foi imposta pela igreja para criar um certo mistério em cima de Jesus. Pior que hoje em dia, na era dos clones, da era espacial e tudo mais, tecnologia daqui e dali, tem muita gente que ainda acredita que foi o Espírito Santo que engravidou Maria. Concordam comigo? Agora, por quê? Por que foi feito isso? E tem muita gente no movimento espírita que também acredita nisso. Então, se alguém aqui acredita que Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, não fique com vergonha, não. Tem muita gente que ainda pensa isso. Não tem problema. Mas nós vamos tentar esclarecer isso aí. Mas isso está em desobediência à colocação de Kardec. Que ele diz o seguinte, que o esposo de Maria, ou seja, o José, era um espírito superior, igual ou até superior a Maria, que encarnou igualmente com a mesma missão de criar Jesus, mas ele foi esquecido pelo povo, foi separado. Primeiro das coisas que nós vemos poucas referências a respeito de José na vida de Jesus. Mas, por outro lado, José não interessava para a igreja, porque era homem. E eles precisavam de um ser dócil, uma mulher. E aí elevaram Maria. Mas sabe por que eles fizeram isso também? Porque, como eles eram obrigados a um celibato forçado, eles tinham que ser, como hoje também, né? Tá bom, faz de conta que nós acreditamos. Eles tinham que fazer isso aí porque eles não tinham a alegria de um casamento feliz. As outras igrejas que o pastor se casa, tem ele pode exemplificar alguma coisa. Eles podem exemplificar, a igreja católica não pode. Mas isso é uma outra coisa. E aí eles não conseguiram sufocar essa sexualidade deles. Então, o que eles fizeram? Eles, num processo psicológico, afetivo, eles transformaram, tiraram José e deixaram só Maria, porque eles precisavam de uma mulher para enaltecer. Aí transformaram ela num mito. Na realidade, ela era uma mulher dócil, de feições doces, fascinantes, era uma tecelã, era digna esposa, mãe extremosa, mais preocupada com os seus filhos. É outra coisa que tem que ver. Jesus era o primogênito, está em tudo que é lugar. Mas ninguém fala dos outros irmãos de Jesus. Mas ele era o primogênito, então tinha mais filhos depois. Mas Maria não fazia ideia muito clara da missão de Jesus. Como os irmãos deles também não faziam, que eram os homens que estariam junto, também não aparecem. Os discípulos, só no finalzinho é que começaram a entender, eles iam atrás dele. Não tem a cena? Homens de pouca fé.
Ele fez. Por que nós não conseguimos, Senhor, espantar, tirar os demônios que foram para os porcos? Porque eram homens ainda. Depois que Jesus morreu, é que eles começaram a fazer as coisas que ele fazia. E mesmo assim, em dúvida ainda. Então, fora isso, só aqueles que queriam o mal de Jesus, que perseguiram, aqueles que foram beneficiados e também não se declararam muito. Então, sempre oscilando, nunca nenhum expoente. O único expoente que a gente vê na vida de Jesus é João Batista, que sabia o que ele ia fazer, sabia o que ele ia passar, sempre esteve, até onde ele acompanhou, sempre, como é que eu vou dizer assim, auxiliando Jesus, antecipando Jesus. Maria era um meio coração de mãe. E José, esposo digníssimo, talvez como poucos, mas as artes e as mentes corrompidas entenderam que o sexo era coisa imunda e pecaminosa, como nós já falamos. E aí eles então transformaram essa coisa. Mas isso não é do tempo de Maria. Isso já vem lá de Adão e Eva. Foi a Eva que foi comer a maçã e fez com que o ingênuo, tadinho do Adão, né? Tadinho de nós, né? O Adão foi o que foi levado pela Eva. Então a mulher sempre está levando o homem para o lado errado? Não é assim. Como eu disse antes, uma hora nós somos homem, outra hora nós somos mulher, não interessa. Mas o sexo que você fez para vir Jesus criou o nome de mãe. Criou o nome de mãe. Nós não podemos negar que Maria era uma mãe extremosa e tudo mais, que ela era uma, como a gente sempre diz, a nossa mãe. Mas não precisa diminuir as outras mulheres que batalham, que trabalham, que fazem sexo. Então, comparado a ela, as outras mulheres são o quê? Então há necessidade da gente separar isso aí. Há necessidade da gente reconhecer a candura de Maria. Ela não vai ficar mais venerada ou menos venerada se ela não for virgem. Se ela não tivesse coabitado com José, não vai diminuir ela em nada. Ela vai continuar sendo Maria. O falso moralismo que muita gente tem é que leva a isso aí. A pensar que Maria não pode ter coabitado com José. Mas nós temos que ter coragem para separar isso aí. Porque nós estaríamos discriminando as outras mulheres. Vamos ver aqui mais. José foi um homem com H maiúsculo, um homem integral que se hipotecou o coração de uma forma linda para Jesus. Porque o José da Galileia, ninguém viu ele nunca fazendo nada de errado. Era do trabalho, para o templo, para casa, para o trabalho. Quer dizer, ele sempre esteve trabalhando. Mas também tem o seguinte: o que seria do cristianismo se não fosse o José? Nós temos que ver o seguinte, que quando Maria e Jesus precisaram de um socorro, de um apoio, quem é que veio? José. Ele seguiu o que o anjo estava pedindo. Então, por isso que ele também era um espírito escolhido. Ele nunca se vangloriou disso, nunca disse, eu fiz porque... Ele sempre foi tranquilo. Ele sempre foi tranquilo porque ele sempre trabalhou para alimentar os seus filhos. Foi um pai amoroso, foi um pai presente, mas foi esquecido.
ele também não tinha muito contato com Jesus, as coisas que ele fazia. Até os próprios irmãos de Jesus foram, quando dizem para ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem falar com você. Ele diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então ele tinha mãe e os irmãos. Tinha irmãos. José, ou seja, ele deu tudo que ele podia dar para Jesus. O cristianismo deve a José a primeira porta da vida de Jesus. Se não fosse ele, não tinha Jesus. Ele passou todo o tempo dele dentro do silêncio divino de Deus. Tranquilinho, na dele, mas não nos podemos esquecer dele. Tem mais um minutinho, eu tenho só para terminar, eu tenho como a gente diz, eu fiz uma cola, fiz uma cópia de uma parte do livro Vida e Sexo, que é do Emmanuel, que está no finalzinho da introdução, que diz o seguinte: hoje, nada mais fizemos que reformular as definições dos mensageiros benevolentes e sábios que orientaram Allan Kardec nos primórdios da doutrina espírita em função de consolador prometido pelo Cristo de Deus. E para não nos estendermos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as divergências nas seguintes normas: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora isso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com experiências. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem preciosas e precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor é da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. É para nós pensarmos, porque a gente tem que acabar com esse preconceito de que sexo é uma coisa suja, é impuro. E como eu disse, dentro dos limites, dentro do controle, dentro da educação. Muito obrigado. Só um detalhezinho. Tudo isso que eu falei, eu tirei da revista Espírita, eu fiz a cópia da revista Internacional Espírita, de 2006, 2002, 2000 e 1999. Sexo e Destino. E Sexo e Destino eu peguei aquele pedacinho ali do Emmanuel. Ok? Não sei se eu me fiz entender, mas espero que sim. Muito obrigado.